Bom dia para todos e todas. Agradeço muito a possibilidade que o CESEM e a Universidade de Brasília estão me permitindo hoje participar à distância dessa forma através de um vídeo. Eu estou particularmente interessada em poder compartilhar uma pesquisa que desenvolvi durante meus estudos de doutorado em Sociologia na Universidade de Brasília. Isso foi entre o ano 2008 e 2012. Porque se trata de un fluxo migratorio conocido por algunos pocos y notadamente silenciado. Silenciado no somente pelo discurso mediático, a quien muchas veces apuntamos como ser un responsable por aquilo que se fala o no se fala, mas silenciado también por nós académicos y pesquisadores de migraciones. En geral se considera que los migrantes bolivianos, peruanos, aqueles provenientes dos países da região andina estão em São Paulo ou em outras cidades como Rio também, ou seja, eles marcam sua presença no Brasil, mas não aqui em Brasília. Portanto, acredita-se muitas vezes que essa é uma questão que deve ocupar a pesquisadores ou autoridades de outras cidades, não do Distrito Federal. Daí que a migração de mulheres peruanas para Brasília considero que seja um assunto silenciado, como falei anteriormente. Resulta difícil estudar migrações de mulheres que chegam para Brasília para se empregar no setor de serviços domésticos da cidade. Difícil pelo obstáculos para ter acesso a elas. Nós estudamos mulheres peruanas com mais de 3 anos de residência na cidade e que chegam para se empregar exclusivamente no setor de serviços domésticos da cidade, deixando para trás suas famílias durante alguns anos. Geralmente elas ficam uma média de 5 anos e durante esse tempo elas enviam todo o dinheiro produto do seu trabalho para as famílias no Peru. A dificuldade que eu mencionava de levar adiante uma pesquisa dessa natureza deve-se porque o próprio acesso aos migrantes se transforma num caminho difícil e com riscos para a migrante, assim como para o pesquisador. A migrante sente um pouco de medo de falar, já que algumas estão em situação irregular de documentação no Brasil, mas também o risco passa pelo perfil do empregador. Muitas trabalham para diplomatas, altos funcionários de organismos internacionais, assim como também altos funcionários do governo brasileiro. Para os cidadãos provenientes de países que não possuem acordo bilateral migratório com o Brasil, tal era o caso do Peru, até início de 2012, só o ano passado, foi assinado o acordo bilateral entre Peru e Brasil. Então, a única chance de obter um visto de trabalho no setor de serviços domésticos era que o empregador seja alguém vinculado à diplomacia, fato que lhe otorga ao diplomata o direito de fornecer o visto de cortesia para uma pessoa contratada nessas funções. Cabe salientar que atualmente o Brasil, hoje considerado a maior economia da região, cada vez veio se tornando um destino mais atraente para migrantes do continente. Historicamente, o Brasil já foi, décadas atrás, sempre muito atraente para profissionais altamente qualificados da região. Mas, segundo alguns pesquisadores, foi a partir da década de 1990 que também o Brasil começa a atrair, por se tornar um espaço, um país de oportunidades, a migrantes com muito baixa escolarização, os considerados mão de obra não qualificada. Dentre essas migrantes por nós estudadas, poucas acabam ficando e refazendo a sua vida em Brasília. Geralmente quem o faz é porque chega solteira, casa e tem filhos, mas são poucas e muitas casam com imigrantes também. Tem casos de algumas casadas com brasileiros, mas não são muitas. E o resto, a maior parte delas, retorna. Geralmente nós estimamos uma média de 5 anos após juntar o dinheiro necessário para, muitas delas necessário para pagar, por exemplo, a faculdade de filhos, a reforma da casa onde mora a família em Lima,
e ou seja, quando seus objetivos foram atingidos em função do que a família tinha estabelecido como necessário. Nesse sentido, estamos identificando um tipo específico de migração de mulheres peruanas que saem do seu país, mais especificamente da capital, de Lima, para vir diretamente a Brasília. Ou seja, elas não passam por outras cidades anteriormente, elas sabem que em Brasília há chances de se empregar em casas de família como empregadas domésticas, mas elas confessam ter sonhado em migrar para a Espanha, Itália ou os Estados Unidos. Ou seja, nós decimos que Brasília se tornou a porta mais segura para migrar, né? Porque elas também falam do medo de ir para o hemisfério norte, porque ouviram falar dos riscos de deportação, das situações vivenciadas pelos migrantes peruanos. Até pouco tempo atrás, então, Brasília não era considerada como uma cidade pertencente ao circuito das típicas cidades brasileiras receptoras de contingentes migratórios latino-americanos com essas características. É evidente que a quantidade de migrantes é muito menor em Brasília se comparado a São Paulo. No entanto, a ideia tida pelo migrante da região que chega a Brasília é de uma cidade vinculada exclusivamente ao mundo acadêmico, da diplomacia, dos organismos internacionais. Mas, desde 20 anos atrás, notadamente, já não é exclusivo a migração de migrantes com esse perfil. Também temos os migrantes que chegam para desenvolver trabalhos nesse setor de serviços domésticos, como também na construção. Significa dizer que, embora Brasília não seja um polo de atração evidente, se comparado a São Paulo, por exemplo, de migrantes pobres com pouca qualificação à procura de emprego, podemos pensar assim como um polo de atração silencioso de certo tipo de migração insuspeitado para uma cidade administrativa e sede do governo e da diplomacia. Observe-se que, enquanto a cidade, Brasília, oferece toda a atenção ao migrante formal, entre aspas, o migrante mais oficial, e não existe qualquer ação para receber os demais. Se torna uma cidade especialmente controlada, vigiada, onde um migrante pobre chega sem outra estrutura daquela que possa obter do seu empregador, que muitas vezes é estrangeiro, porém qualificado e com toda uma estrutura que acolhe ele e a sua família. O início desse fluxo migratório internacional de mulheres, com esse perfil específico, podemos pensá-lo, associá-lo aos primórdios da cidade de Brasília, à medida que foram se estabelecendo aqui representantes do corpo diplomático dos mais diversos países. Com algum deles chegavam as mulheres empregadas no serviço doméstico da família. As próprias migrantes entrevistadas relatam histórias de outras que as precederam acompanhando outras famílias. Notadamente destacam-se os diplomatas originários dos países andinos como os que possuem mais o hábito de chegar com suas próprias empregadas. Sem dúvida que isso passa por uma prática cultural de origem, onde a empregada é, em certa forma, propriedade, entre aspas, da família, e junto com ela, os diplomatas se deslocam. Tais práticas, entendemos, estão diretamente afetadas pelos altos níveis de pobreza, desigualdade e falta de oportunidades que afetam a países como o Peru e, particularmente, a mulher de origem indígena. Muitas das entrevistadas foram 10 mulheres, têm o quechua como língua materna e o espanhol como primeira língua de comunicação, após a migração que elas fizeram do interior do Peru para Lima, a capital. Passando agora ao específico da pesquisa, o que buscamos com esse estudo? Buscamos compreender como vivem 10 mulheres migrantes peruanas, empregadas domésticas em Brasília, a experiência de serem migrantes, ou seja, a experiência de ser outras e diferentes
numa cidade com as particularidades históricas e urbanas de Brasília. O foco dessa pesquisa não é falar sobre como trabalham e em que condições, mesmo que isso aparece um pouco nas entrevistas, mas o foco está em compreender como elas explicam essa vivência, como elas se apropriam do lugar da cidade, ou seja, como elas produzem o seu espaço. Vejam que são mulheres que vivem e trabalham no mesmo local, com longas jornadas, começam cedo, preparando o café da manhã e só acabam depois do jantar. E com poucos dias de folga, às vezes aos domingos, mas nem sempre está garantizado esse dia. Dias de descanso aos domingos, que segundo elas próprias comentam, é um momento que Brasília não dispõe de bom fluxo de transporte público. É nos dias domingos que a cidade se apresenta para elas como desconhecido, como um estranho, eu diria, mas que devem interagir, já que não há um espaço, não há pessoas, não há uma casa onde elas possam ir visitar. O espaço quase único que as acolhe é a rodoviária e seus arredores, como conjunto nacional. A rodoviária, se apresenta como o lugar de encontro com outras migrantes e um espaço onde por algumas horas deixam de ser a empregada de uma família para ser algo diferente. Repare-se que elas não têm a chance de mudar de funções durante o dia, como acontece com qualquer um de nós, né? Somos trabalhadores, somos estudantes, acadêmicos, professores, somos irmãos, filhos, filhas, esposas, namoradas. É só no dia de folga, no caso delas, que saem do espaço de trabalho, lembrando que elas trabalham e moram no mesmo local. E é nesse momento que elas podem interagir sendo outra coisa, além de ser empregadas domésticas. Passamos agora a explicar como foi feita a pesquisa de campo. Foram realizadas entrevistas em profundidade com 10 mulheres. Isso levou aproximadamente 2 anos, foi entre 2009 e 2010. E estas mulheres tinham idades entre 29 e 49 anos e todas com um mínimo de 3 anos de residência em Brasília. Nas entrevistas buscamos abordar a origem delas, por exemplo, lembranças da infância, a juventude e a família deixada no Peru. A família hoje, o que significa a família hoje, a forma de se relacionar, a questão financeira e como elas estão ressignificando esses afetos à distância e com essa função que elas têm de principais de ser as principais que sustentam de forma material a família, que antes não era assim. Geralmente era a figura masculina quem trazia a principal fonte de renda para a família. Hoje são elas que têm a renda maior para a família no país de origem. Outro assunto abordado é o Brasil como destino escolhido ou não, com pré-noções sobre o país, e a cidade de Brasília com suas interações com os locais, os espaços públicos, o acesso aos serviços, lembrando que durante esse período de 5, 4, 7 anos que elas estão, elas adoecem, então precisam de ser atendidas na saúde pública, elas utilizam o meio de transporte, elas gostariam algumas de estudar, mas não acham esse espaço. Também foi abordada a questão, evidentemente, do trabalho, mas com foco nas perspectivas, né? Como espaço de vida cotidiana que lhes permite caminhar para um objetivo que elas têm. E encerrando um pouco isso tudo, mas abrangendo todos esses aspectos, a condição de ser mulher, né? A condição de gênero, problematizando a dinâmica entre ser mulher no passado, no presente e no futuro. Analisar as narrativas das migrantes nos permite identificar como elas explicam e produzem sentidos sobre a condição de ser mulheres e de serem migrantes residentes em Brasília, provenientes, portanto, de outra cultura bastante diferente à que elas encontram na cidade. A questão central da pesquisa passa, portanto, por compreender como essas migrantes produzem seu espaço, num contexto de vida fortemente marcado pelo isolamento.
Para isso, trabalhamos o conceito que se torna central na pesquisa de espaço psicofísico, pois nos permite enfatizar a inter-relação entre dimensões objetivas e subjetivas da vida das migrantes. Dentro dessa questão do espaço psicofísico, foi abordado os conceitos de classe, os conceitos de classe, honra e status, com base em Weber, salientando o sofrimento manifestado por elas pela falta de estima social que sofrem por conta da total ausência de mobilidade profissional. Analisamos também o espaço de formação e qualificação como elemento que marca fortemente a identidade profissional das migrantes e limita suas possibilidades reais de mudança. Trata-se de mulheres com pouca escolaridade no país de origem. Nas 10 mulheres estudadas, contudo, há 2 que tinham iniciado estudos superiores no Peru, mas pelas características do trabalho desempenhado em Brasília, se torna impossível dar continuidade aos estudos, mesmo que seja à noite. Foi analisado também o estigma e a discriminação que sentem e sofrem como consequência não só da situação vivida no presente, mas também no passado. A origem social étnica marca a vida delas já no país de origem e continua marcando a vida delas em Brasília, com características. Elas explicam que no país de origem elas são imigrantes em Lima, elas são consideradas as cholas, que são as mulheres camponesas, mesmo que não venham de uma origem rural, mas pelos traços físicos, pela forma de se vestir, pela língua materna ser o quechua, são as cholas que chegam a Lima e altamente discriminadas pelos pares, ou seja, pelos próprios peruanos habitantes da capital, mas muitos deles filhos ou netos dos considerados cholos. E em Brasília, elas sí aparece a dimensão da discriminação, mas segundo elas, por essa primeira vivência de choque ao chegar na capital Lima, elas consideram que são menos discriminadas em Brasília na interação com os locais. No entanto, sí aparece a discriminação, mesmo que seja menor grau, e para compreenderlo, buscamos indagar com elas como elas falam dos outros. Quem são esses outros na vida delas, no presente, particularmente, e como elas interpretam, explicam esses outros. Então, esses outros podem ser os empregadores, os brasileiros, os habitantes da cidade de Brasília, mas também as próprias migrantes com que elas interagem, ou as famílias que estão no país de origem e que elas interagem através dos meios de comunicação, das possibilidades que elas têm com os meios de comunicação, e interagem como fornecedoras do sustento material da família. Então, esses outros, por exemplo, se levamos em conta a família, são ressignificados. Hoje são sentidos e explicados de uma forma diferente. Isso tudo num contexto de uma cidade como Brasília, onde o isolamento é muito presente. E entendemos se dá por uma situação de confinamento em que elas vivem, mas também por uma situação de interação com as possibilidades que a cidade de Brasília dá de ser percorrida em maior ou menor grau. A pesquisa nos permite levantar alguns pontos como descobertas, alguns vou citar agora, e esses pontos entendemos que abrem a possibilidade de dar continuidade ao debate hoje, mas também em outras pesquisas que visem a problemática da imigração no Distrito Federal. Primeiro, eu gostaria de salientar que a decisão de migrar é tomada pelas próprias migrantes, segundo elas relatam, mas também se trata de uma decisão que é produto, que é consequência de um contexto familiar que se apresenta passivo perante situações de muitos problemas de falta de emprego e carências materiais. Trata-se de um contexto familiar fortemente androcêntrico, que les otorga a elas como mulheres um lugar na família, um lugar secundário para tomar decisões, mas um lugar que se torna primário para serem as que devem migrar, porque é em Brasília onde há trabalho para as mulheres, para
ser empregadas domésticas. Portanto, o contexto dessa divisão internacional e, por que não, divisão sexual do trabalho dá à mulher uma chance maior de migrar e elas explicam isto de uma forma como incorporada, digamos, de forma natural. É óbvio que seriam elas as que deveriam migrar, porque são elas que acham emprego e são elas as que se adaptam mais rápido, segundo explicam. Por exemplo, uma das migrantes nos diz que o marido, ele não aguentaria isso tudo que eu estou vivendo. Esse afastamento dos filhos, da cultura de origem, o sofrimento que elas sentem no ambiente de trabalho pela discriminação, por se sentirem exploradas, muitas pelas longas jornadas de trabalho. As mudanças que elas esperam nas suas próprias vidas, graças a esse sacrifício, a essa decisão de migrar, tanto pode acontecer com elas, mas geralmente elas esperam mudanças para a vida dos outros, dos filhos, por exemplo, ou dos maridos, que melhoram de vida com o dinheiro que elas enviam. A contribuição monetária enviada para a família lhes dá condições de acesso a bens materiais, seja por uma casa nova, por melhorar a casa, por comprar eletrodomésticos, o que produz uma forte expectativa de mudança do status familiar no âmbito da comunidade de origem. Ao mesmo tempo, elas também podem contribuir para uma aquisição de um capital cultural mais sólido, através da possibilidade de acesso à educação formal que elas estão dando para alguns filhos que permanecem dependentes delas até se formar na faculdade. O sonho de muitas delas é um dia ver seus filhos sendo profissionais, pessoas bem de vida, tendo um status social diferente ao de suas mães e, consequentemente, o futuro, na hora de elas retornarem, nesse futuro elas possam usufruir dessa vida bem-sucedida dos filhos. A nossa pesquisa, por ter acompanhado algumas delas após o retorno, mostra que há distâncias entre esse projeto de vida que sustenta a decisão inicial de migrar e a sua efetiva realização, que muitas vezes encontra limites objetivos na realização. Nem sempre o retorno acontece como esperado, nem sempre o filho formado ou a filha formada dará apoio para a mãe que volta, ou não sempre a filha ou o filho acaba se formando. Em segundo lugar, entendemos que todas as migrantes, em todas elas, há uma atitude, portanto, de renúncia no tempo presente para obter uma estima social tão desejada no futuro. Nenhuma considera que a sua vida no presente seja do jeito que elas esperavam, pois todas, ao falar dos sonhos, o fazem através dos filhos ou projetando mudanças consideráveis de vida. Que não tem filho quer ser microempresárias, quando retornem para o Peru, abrir um pequeno restaurante, né? Mas um dos casos que eu tenho acompanhado à distância após o retorno era de uma migrante solteira e que hoje encontra-se praticamente sem dinheiro, por ter utilizado tudo que ela tinha poupado com problemas familiares. Observamos que a vida profissional desse grupo de mulheres, o status de trabalhadora doméstica, não dá conta do processo de autoidentificação por elas introjetado, como aquilo que para elas é socialmente valorado e detentor de estima social. Existe também uma sobreposição de condições de vida estigmatizantes que referem tanto a uma dimensão de gênero por cima da qual se sobrepõe a dimensão étnica de classes e status, ou seja, são mulheres migrantes, pobres, com dificuldades de obter documentação, com traços indígenas, carentes de educação formal ou de uma educação sancionada pela sociedade de acolhida, com dificuldades com a língua, poucos conhecidos em Brasília e um sentimento de muita solidão. Deste sentido, para encerrar minha fala, gostaria de salientar dois elementos da pesquisa que fazem com que esse sentimento de isolamento manifestado pelas migrantes tenha particularidades. O primeiro é que a cidade de destino, que segundo elas expressam as características de Brasília, as possibilidades que elas têm de percorrer a cidade
exclusivamente em transporte público, em dias domingo, por exemplo, a ausência de espaços públicos como praças no bairro que elas costumam trabalhar, que é o Lago Sul, fazem com que isso tudo seja difícil de se apropriar da cidade, difícil de atravessá-la, né? De fato, a apropriação acontece por uma contraposição permanente à ideia inicial de cidade que elas tinham, de cidade grande como Lima que elas tinham. E um segundo elemento que torna mais particular o sentimento de isolamento, neste caso estudado, é a condição de origem delas, peruanas do interior do Peru, algumas da área rural, que fizeram uma primeira migração para Lima e anos depois para Brasília. Então são mulheres cuja língua materna, em geral, é o quechua. A migração para Lima demanda elas mudar para o castelhano como a primeira língua de comunicação, com todos os problemas de discriminação que elas sentem. E a migração para Brasília demanda delas uma adaptação não só a outra língua, mesmo que elas quase não falam português, mas se compreendem, como a outros costumes, a não ter parentes, a romper com uma forma de vida. E tudo isso é muito significativo se pensamos que se trata de mulheres que provêm de uma cultura andina, uma cultura quechua, na qual o conceito de pobre não é daquele que tem pouco ou não tem nada materialmente. Pobre para a cultura quechua é aquele ou é aquela que não tem comunidade. Pobre é aquele ou aquela que não tem companheiro ou companheira de vida. Muito obrigada.